você tivesse que definir o que a democracia representa para você, em uma única palavra, que palavra seria essa? Essa foi uma pergunta que eu fiz para um grupo plural de pessoas. E de bate-pronto, a gente pode achar que essa pergunta é uma pergunta simples, mas não é. E a complexidade está justamente na escolha de uma única palavra. Na definição daquilo que não pode mesmo faltar na sua particular percepção de democracia. Em primeiro lugar, as pessoas associaram democracia à liberdade. Em segundo lugar, veio igualdade. Em terceiro lugar, veio justiça. Depois dessas três, outras palavras foram lembradas de uma forma mais expressiva. Por exemplo, participação, solidariedade, fraternidade, garantia, escolhas. Agora, eu queria convidar vocês para compartilhar umas fotos públicas de momentos atuais da nossa democracia. Supremo Tribunal Federal. Olha aí o Senado da República. Olha o presidente anunciando um novo ministro do Supremo. Câmara dos Deputados aprovando a reforma tributária. E agora eu queria juntar as duas coisas e perguntar para vocês. Vocês sentiram falta de alguma palavra definidora da democracia que não poderia ter ficado de fora? Vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Percebam que faltou a palavra representatividade. E como é que a gente fala de democracia representativa sem representatividade? E o mais interessante, as pessoas perguntadas não acusavam essa ausência. E agora eu queria voltar às fotos. Vocês sentiram falta de alguma coisa naquelas fotos? Faltou a mesma coisa, faltou representatividade, falta diversidade. Não há pessoas negras, povos tradicionais. E aqui, do meu lugar de fala, me incomoda gigantemente a falta de mulheres. As mulheres são, no Brasil, 52,5% do eleitorado. Então, percebam, eu não estou falando aqui de uma minoria. Apesar disso, nós, mulheres, ocupamos menos de 18% do Parlamento Federal. 18% da Câmara, menos um pouco no Senado Federal. A média global é 26,4%. A gente está longe. Quando a gente compara o Brasil com os vizinhos da América Latina, o Brasil só está à frente de Haiti e Belize. Todos os outros países na América Latina têm mais mulheres no parlamento do que o Brasil. Nós temos a Câmara dos Deputados mais masculina da América do Sul. E no Poder Judiciário, lamentavelmente, a realidade não é diferente. A cúpula do Poder Judiciário, os cargos de ministros, são ocupados apenas por 18%, mesmo percentual, 18% de mulheres. E aqui, eu queria trazer um pouco da minha experiência pessoal. Entre 2010 e 2020, uma década, portanto, período que alcançou 3 diferentes presidentes da República, de ideologias diferentes, aí incluída a nossa primeira mulher presidente da República. Nesse período, foram abertas 45 vagas de ministros nos tribunais. Somente 6 mulheres foram indicadas. A última delas em 2014, num hiato que foi até 2021, de 7 anos, sem nenhuma indicação feminina, quando eu tive a honra de ser indicada ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, apenas a 2ª mulher
a compor o tribunal pela classe dos juristas, da advocacia. A 9ª mulher a integrar o tribunal em 90 anos da justiça eleitoral. Mas para que isso acontecesse, não foi nada simples. O Supremo Tribunal Federal, numa iniciativa histórica do ministro Luiz Roberto Barroso, ao escolher os 3 nomes que seriam enviados ao presidente da República, para que ele pegasse um, o Supremo indicou 3 mulheres. Nascia aí a primeira lista tríplice exclusivamente feminina para compor o Poder Judiciário. Aí não tem jeito. Aí uma mulher necessariamente tinha que ser nomeada, porque os dados mostram que se na lista houver homens e mulheres, as escolhas políticas costumam recair sobre os homens. Está aí uma foto da minha posse, ainda no período da pandemia, sem muitas mulheres também. Mas por que essas iniciativas importam? Por que a gente precisa buscar representatividade? Porque representatividade, antes de tudo mais, não é um favor. Não é. E também não é um princípio abstrato. Não. Representatividade é um ativo. Dados públicos fornecidos por bancos de investimentos, empresas de consultoria, eles revelam que empresas que possuem no seu conselho mais mulheres e mais diversidade, essas empresas se valorizam mais ao longo do tempo e geram mais lucros. Lógico. Se essas empresas prestam serviços ou desenvolvem produtos para uma sociedade que é plural e majoritariamente feminina, evidentemente que se a mesa for plural e feminina, essas empresas tomam decisões melhores. Estamos falando de aprimoramento de processos de tomada de decisão. Numa lógica que precisa ser aplicada às instâncias públicas de tomada de decisão, poderes executivo, legislativo e judiciário. Gente, como imaginar que o Poder Judiciário possa julgar bem casos envolvendo, por exemplo, violência política de gênero, sem o olhar de quem já pode ter passado por isso? Casos de violência sexual, doméstica, patrimonial, psicológica. Imaginem casos de direito de família, julgados apenas sob a ótica masculina, por um tribunal composto apenas por homens. E assim todas as matérias que passam pelo Poder Judiciário, tributária, civil, criminal. Numa mesma lógica que deve ser aplicada aos poderes executivo e legislativo. Pessoal, como é que a gente se esqueceu por anos que os mamógrafos comprados pela rede pública de saúde, eles precisam descer até a altura dos seios de uma mulher com deficiência que não consegue ficar em pé. Mas isso foi esquecido por muito tempo. E o que dizer do fato de que a ausência de condição financeira para comprar absorvente íntimo é uma causa importante de evasão escolar de meninas em situação de vulnerabilidade, a impor a adoção de uma política pública específica para isso. Os exemplos são infindáveis. Mesas representativas geram decisões melhores. Instâncias públicas representativas geram políticas públicas melhores. E agora, a gente já está falando de outra coisa. Porque políticas públicas melhores aumentam o sentimento do cidadão de satisfação e confiança na democracia representativa. E agora a gente já está falando de qualidade democrática. Em 2023, uma pesquisa muito interessante, feita pelo Georgetown Institute for Women, Peace and Development, ele procurou investigar se haveria, é a hipótese, alguma relação entre condição feminina e democracia. E depois de cruzar um monte de variáveis, a conclusão foi de que sim, democracia e mulheres andam de mãos dadas. Naqueles países em que há maior inclusão, segurança e justiça para as mulheres, as democracias apresentaram maior
robustez e resiliência, medidas a partir dos critérios de direito de oposição, liberdade de reunião e manifestação, e freios e contrapesos. Democracia, portanto, não é só uma palavra feminina. A democracia é uma experiência que pressupõe a efetiva participação das mulheres. E nesse cenário, o que a gente pode esperar para o Brasil? O caminho não é curto, o caminho não é fácil, mas há conquistas recentes que nos deixam esperançosas e que precisam ser celebradas. Em 2021, por exemplo, foi aprovada a Lei 14.192, que criou entre nós o crime eleitoral de violência política contra as mulheres. Essa era uma lei urgentíssima. A gente precisa tornar o ambiente político menos tóxico às nossas mulheres. Quando eu ainda estava no Tribunal Superior Eleitoral, em 2023, eu recebi um interessante monitoramento das redes sociais dos candidatos e das candidatas nas eleições de 2022. Os candidatos, quando eles são criticados, ou mesmo quando eles são agredidos, as palavras usadas se relacionam com a sua aptidão, com a sua capacidade ou com a sua performance. Então, eles são chamados de incompetente, bandido, corrupto, ladrão, condenado, descondenado, mas as mulheres não. Quando elas são criticadas ou quando elas são agredidas, as palavras não têm nada a ver com performance ou aptidão. As palavras se relacionam com a sua condição feminina, com a sua aparência física, com a sua idade, com a sua sexualidade. As mulheres não têm sequer o direito de serem incompetentes, porque as críticas são em outro patamar. Numa realidade que precisa mudar, e mudará agora com a criminalização da violência política contra as mulheres. Outra conquista que precisa ser lembrada e celebrada veio das mãos de uma mulher, ministra Rosa Weber, no Conselho Nacional de Justiça. Hoje, as listas para promoções de mulheres dentro da magistratura são exclusivas e alternadas. Uma lista só de mulher, uma lista só de homem, uma lista só de mulher, uma lista só de homem, até que a gente tenha paridade no segundo grau da justiça, 50-50. Já no Congresso, discute-se uma alteração constitucional para reserva efetiva de cadeira para mulheres, num percentual progressivo até 30%. Essa seria uma iniciativa que mudaria a realidade da representação política na ponta de forma imediata, porque hoje no Brasil nós temos quase 1.000 municípios sem nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. E o que eu queria propor para vocês agora, para ontem, para já, é o desafio da desnormalização. A gente precisa desnormalizar ausências que são anormais. Precisamos detectar, perceber, apontar, pedir correção, normalizar a diversidade. E falando em normalizar e desnormalizar, eu sempre gosto de trazer um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, mas que se aplica aqui a gente também essa nossa conversa. Ele envolve a juíza Ruth Ginsburg, da Suprema Corte Americana, que num bate-papo com universitários, alunos, foi perguntada certa vez: na sua opinião, quantas mulheres são suficientes na Suprema Corte, que tem 9 vagas? Quantas mulheres? Qual é o número ideal? E ela, depois de pensar, pensou: 9 vagas? 9 mulheres. E isso, evidentemente, gerou esse burburinho. E ela arrematou. Por tantos e tantos anos, a corte foi composta apenas por homens, e ninguém achou nada demais que eu sonho com um dia em que a corte possa ser composta apenas por mulheres, e ninguém ache absolutamente nada demais. Essa é a normalização que queremos e desejamos.
E eu convido cada um de vocês a, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na reunião de condomínio, na empresa, no comércio, a ser um agente de cobrança dessa transformação que tarda para acontecer. Muito obrigada.